Olá pessoal, meu nome é Rafael Vergara, faço parte do grupo junto com o Danilo Chaves, o Gabriel Oliveira e o João Antônio Carvalho. Hoje a gente vai apresentar sobre o processo produtivo da kombucha. Vamos abordar de maneira geral o que é a kombucha, falar um pouco sobre a bebida, sobre o mercado em que ela está inserida, falar um pouco também sobre como é feito o processo de produção dela e por que que isso tem a ver com a nossa disciplina de biotecnologia geral. E também vamos falar um pouco das peculiaridades e das diferenças e das semelhanças entre o processo caseiro e o processo industrial de produção da kombucha. Bom, começando, o que é a kombucha? A kombucha é uma bebida probiótica que é feita a partir da fermentação de chás, geralmente de chá preto ou verde, e aqui no Brasil, por exemplo, utiliza-se também em alguns processos, em alguns casos, o chá mate. Mas na verdade ela pode ser feita com qualquer infusão. A kombucha ela é rica em ácidos orgânicos, em açúcares simples e em diversas vitaminas. Em algumas culturas, elas consideram a bebida como um remédio natural, que promove saúde, bem-estar, qualidade de vida, uma força física. Tem algo um pouco especial em relação a essa bebida para certas culturas. Ao longo de toda a história, existem diversos relatos de tanto de produção quanto de consumo, de maneira geral, da presença de kombucha. Mas, de acordo com a grande maioria das fontes, o primeiro relato vem da China durante a dinastia Qin, em 2021 a.C. A kombucha, como bebida, ela traz diversos benefícios para o seu usuário, desde regulação intestinal a diversos nutrientes que ela possui. Ela é conhecida por ter um sabor adocicado, um pouco ácido, algumas vezes um pouco picante, e por ser levemente gaseificada. Mais pra frente a gente vai entender um pouco melhor por que e como esses aspectos estão presentes na bebida. Ao longo dos anos, conforme a bebida foi se difundindo em outros países, dentro de outras culturas, criou-se uma demanda maior por esse produto. E com isso, com esse aumento da popularidade, criaram-se diversas técnicas para saborizar a bebida, para torná-la um pouco mais atraente, para incluir outros nutrientes, outros aromas e outros sabores na kombucha. Hoje em dia, nós encontramos kombuchas de diversos sabores, de gengibre, de frutas como pera, uva, morango, cereja, combinações como nós temos em sucos ou em refrescos, maracujá com tangerina, pêssego com manga, limonada com morango. Inclusive, por conta da kombucha fazer parte desse mercado de bebidas voltado para um estilo de vida saudável, hoje em dia nós temos kombucha com teor reduzido de açúcar, com teor controlado de açúcar, com nutrientes específicos. Então ela tomou essa forma de uma bebida saudável. O mercado global de kombucha vem crescendo muito nos últimos anos e com uma taxa de crescimento muito alta. Em 2018 foi reportado que esse mercado tenha movimentado 1,8 bilhão de dólares e com uma estimativa de crescimento para que em 2025 ele movimente 5 bilhões de dólares. Dentro desse universo, a América do Norte, principalmente os Estados Unidos, representam 40% desse valor do mercado de kombucha. Nos Estados Unidos, nós temos empresas enormes que já podemos inclusive chamar de gigantes da indústria de alimentos e bebidas, como as que a gente vê aqui, por exemplo, a Chevita e a JT, que oferecem um portfólio enorme de diversos sabores e propostas diferentes dentro do universo da kombucha. Realmente é impressionante, visto que esse mercado é um mercado de certa maneira tradicional e muito consolidado, desde bebidas alcoólicas até refrigerantes, sucos, refrescos, chás, águas saborizadas, energéticos. No Brasil,
o mercado da kombucha ele ainda é novo. Só em 2018 foi fundada a Associação Brasileira de Kombucha. A associação foi fundada por alguns produtores de kombucha para que se pudesse, de certa maneira, formalizar, principalmente frente ao governo e aos órgãos regulamentadores como a Anvisa e o MAPA, a produção de kombucha. Então, para começar essas conversas, para ter uma representação frente a esses órgãos, foi criada a associação. Hoje ela reporta que possui cerca de 60 associados. E segundo dados da mesma associação, o mercado brasileiro de kombucha movimentou cerca de 11 milhões de reais, e com uma produção mensal de aproximadamente 500 mil litros em 2019. A gente vê que ainda é uma diferença muito grande para o mercado norte-americano e que nós estamos passando ainda por um processo de industrialização e uma comercialização da kombucha aqui no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel. Vou falar um pouquinho sobre o processo em si de fermentação do chá que resulta na kombucha. Ela é realizada pelo SCOBY, que é a abreviação de Symbiotic Culture of Bacteria and Yeasts. É um conjunto de várias espécies de leveduras, bactérias de ácido lático e bactérias de ácido acético. Esse processo é a combinação, na verdade, de 3 processos de fermentação diferentes e combinados: a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a acética. O resultado é um composto bicomponente, onde resulta o biofilme e a fase líquida, que é o chá fermentado. Essas são as principais reações metabólicas da kombucha. No início da reação, as leveduras realizam a hidrólise da sacarose, que resulta em glicose e frutose, que são fontes para a produção de celulose e ácido acético. Além disso, as leveduras, através da autólise, fornecem vitaminas e outros nutrientes que estimulam o crescimento bacteriano durante o processo. Os principais fatores que influenciam no processo metabólico do SCOBY são o substrato, o tempo de fermentação, a temperatura, o pH e a taxa de oxigênio do meio. Como mencionado anteriormente, o substrato normalmente usado é chá preto ou chá verde adoçado, mas diferentes compostos podem ser usados como substrato, como água de coco, suco de uva e por aí vai. A fermentação da kombucha dura em média entre 7 a 60 dias, mas os melhores resultados foram obtidos com, em média, 15 dias. Vale ressaltar que as fermentações prolongadas não são indicadas devido ao acúmulo de ácido acético na solução. De modo geral, a temperatura de fermentação da kombucha varia entre 22 a 30 graus, mantendo o melhor crescimento microbiano e uma boa atividade enzimática durante as reações. O pH é responsável pela atividade biológica da bebida resultante, devido à produção de ácido acético e ácido glicônico durante a fermentação. Além disso, o pH está relacionado ao crescimento microbiano e mudanças estruturais nos compostos fitoquímicos que podem influenciar na ação de compostos antioxidantes da solução. A maioria das fermentações são em condições aeróbicas, no caso, sendo requisitada a presença de oxigênio. Para a oxidação do etanol em ácido acético, por exemplo, é necessário 1 mol de oxigênio para oxidar completamente 1 mol de etanol. Além disso, estudos relacionam o volume e a superfície de contato para uma melhor produção em larga escala. Bom, como já foi falado, a kombucha é uma bebida fermentada, que é obtida a partir de um chá adoçado, e ela é submetida a várias fermentações, que são catalisadas por uma associação de bactérias e leveduras. Então, as principais vantagens dessa bebida é que ela é probiótica, é rica em ácidos orgânicos, açúcares simples e vitaminas. Ela ajuda também na regulação intestinal, regulando a microbiota. Em algumas culturas, especialmente no interior da China e na Índia,
ela é considerada como um remédio natural. Bom, para você preparar essa bebida, você precisa de um substrato, que é o chá verde ou preto adoçado com açúcar, que vai ser de onde os micro-organismos vão obter energia, né? E tem o inóculo, que é basicamente um biofilme, é uma massa de biofilme com micro-organismos, que se chama zoogleia, e que é resultado de uma simbiose entre as bactérias, especialmente acetobactérias, bactérias ácido-láticas e algumas leveduras. Então, para você armazenar esse inóculo, que vai ser mostrado mais à frente, tem que deixar ele em baixa temperatura, para que as reações sejam estabilizadas, e um recipiente com um pouco de kombucha já feita, para que o inóculo seja aclimatado. Então, como vocês podem ver, a zoogleia é como se fosse essa panqueca aqui, e nesse caso específico, nessa foto, ela está sendo aclimatada. Eu tirei ela da geladeira, tirei a foto, e só para mostrar para vocês. E aqui já está a kombucha pronta. Como vocês podem ver, tem um pouquinho de gás na parte de cima dela, e ela é levemente gasificada, e é gostoso, parece um chá. Bom, em relação à produção em escala industrial, o mercado do kombucha ele é crescente, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, ele já, no ano de 2018, o mercado já movimenta cerca de US$ 1 bilhão ao ano. E no Brasil, também em 2018, cerca de R$ 20 milhões ao ano. Lá nos Estados Unidos, ele é um concorrente, né, para os refrigerantes. Lá é registrado uma queda na procura e no consumo dos refrigerantes, e então é um aumento na busca por bebidas, né, alternativas de bebidas mais saudáveis, e o kombucha está entrando nesse páreo. Né? Aqui no Brasil, ele não é um substituto para o refrigerante, ele é procurado pelas pessoas que estão no movimento de alimentação saudável, então acaba se consolidando como mercado de nicho, tendo como principal perfil de consumidor mulheres solteiras, né, e de classe alta, que estão dentro desse circuito, né, alto poder aquisitivo, que estão dentro desse circuito. No Brasil, esse produto tem um preço médio de 10 a 20 reais por cada recipiente de 300 ml, né. Então, como limitações, a gente tem o difícil controle das características do produto final, como acidez e o teor alcoólico, e a manutenção das propriedades probióticas do produto final, né? Uma das alternativas da indústria para aumentar o tempo de prateleira é a pasteurização do kombucha. Isso acaba por matando as bactérias, né? E acabando com os efeitos probióticos. Uma alternativa que a indústria tem para isso é adicionar essas propriedades probióticas de maneira alheia ao processo natural, né? Mas, no caso do Brasil, no padrão de qualidade instituído pela Instrução Normativa número 41, de 2019, do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, ele regula que se isso ocorrer, tem que estar previsto, né? Tem que estar escrito no rótulo do produto. Então, como limitante, o alto preço, já comentei no slide anterior, e isso acaba influenciando muito no alcance do produto. Não é o caso aqui no Brasil, né, mas lá nos Estados Unidos, como eles se propõem a ser substituto para refrigerante, entende-se que uma campanha de marketing mais incisiva pode aumentar, né, o alcance do produto. Então, como aqui no Brasil ele tem essa restrição, a indústria é muito pequena ainda, ele acaba sendo comerciado localmente, né, nas regiões, até o alcance que as fábricas têm. E no caso da Instrução Normativa número 41, ela propõe aqui, né, ela institui alguns parâmetros de qualidade, né, como o pH, a graduação alcoólica. O pH ele regula a acidez, né, do produto. O teor alcoólico para a bebida ser considerada sem álcool é de até 0,5%. E
para os produtos com álcool de 0,6 a 8%. Então, 8% já é uma bebida alcoólica, uma bebida com bastante teor alcoólico, né? Bem mais do que uma cerveja comum, que é de 4,5%, e é quase um vinho, que chega em torno de 12 a 13%, né? Aqui também ele traz parâmetros de acidez volátil, pressão atmosférica, e em sua normativa ele também fala sobre algumas questões de rótulo e comercialização, coisas que tem que estar escrito no rótulo, enfim. E nas perspectivas de mercado, tem as variantes não alcoólicas e variantes alcoólicas, que estão sujeitas às variantes de combinações de chás com frutas e outros componentes, como temperos, ervas típicas de temperos ou outros aditivos, né? Por exemplo, cravo, canela, coentro e frutas diversas e os diferentes chás. No Brasil, a gente tem estudos com chá de hibisco e com chá mate, apesar dos tradicionais, das receitas tradicionais serem de chá verde e de chá preto, no caso, né? Então, quanto mais fruta, geralmente gera mais álcool, então a gama de possibilidades de bebidas alcoólicas, principalmente, ela acaba sendo bem alta, né? E as variantes não alcoólicas também. Então, é um produto com possibilidade bem grande de variedade, né? E lá nos Estados Unidos também já existe uma combinação nos bares, né? Localmente nos bares, a combinação do kombucha com bebidas alcoólicas como a cerveja, né? Constituindo uma espécie de drink e é só feita a mistura no local e é comercializado. Então é mais uma possibilidade que esse produto tem, né? De comercialização.